Então, neste vídeo eu vou falar sobre o livro Historia Naturalis Brasiliae, do Georg Markgraf, um alemão, que esteve aqui durante o tempo da ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, certo? Então, é um livro sobre toda a fauna e a flora do país, e que teve uma grande importância nos primeiros séculos da colonização, porque foi justamente a obra principal a esse respeito naquela época, certo? Temos aqui então na capa Historia Naturalis Brasiliae, né, História Natural do Brasil, auspício e benefício, com auspício e benefício do ilustríssimo Maurício Conde de Nassau, em qual não só plantas e animais, mas também as doenças dos indígenas, seus engenhos e costumes são descritos. E é ilustrado com mais de 500 ícones, iconibus supra quingentas illustrantur. Ilustrado supra quingentas, mais de 500, iconibus, com mais de... Enfim, né? Aqui no caso ablativo, que quer dizer com mais de 500 ícones. Muito bem. Passando para o frontispício, para ver brevemente a folha de rosto do livro. O livro é composto de 3 partes, né? A primeira do Guilherme de Piso, MD, indica que ele era médico. Lugduno Batavi, que ele era natural de Leiden, da Holanda, certo? Não cabe explicar aqui porque Lugduno Batavi significava a cidade de Leiden, mas era o nome latino que foi escolhido para representar aquela localidade. Ele escreveu o primeiro livro sobre medicina, mas esse não vem ao caso. O que nos interessa aqui é o livro de Georg Markgraf, que latinizado fica Georg Markgrave, né? Markgrave, com V. Ele era alemão no caso, né? Embora o empreendimento fosse holandês, no caso Markgraf era alemão. E ele escreveu então a segunda parte do livro, Historia Rerum Naturalium Brasiliae, História das Coisas Naturais do Brasil, Libri Octo, 8 livros, Quorum, dos quais os 3 primeiros tratam das plantas, o 4º dos peixes, 5º das aves, o 6º dos quadrúpedes e serpentes, 7º dos insetos e o 8º da De Ipsa Regione, da própria região, e Ilius Incolis, e seus íncolas, seus habitantes. Então, embaixo temos um apêndice sobre os tapuias e chilenos, certo? Eles falaram um pouco do Chile também, e dos tapuias, que são todos os indígenas não tupis, os que não falam a língua tupi, que era a principal língua da costa do Brasil. Mas a gente vai comentar sobre isso depois. E o livro foi anotado por João de Laet, parece que em holandês da época seria pronunciado Lat, mas enfim, não vem ao caso. O nome latinizado Johannes de Laet, Antwerpiano, ele era da Antuérpia, uma cidade da Bélgica. Em ordem, organizou e adicionou anotações e várias coisas omissas pelo autor, supriu e ilustrou. Então ele anotou botou várias notas no meio do texto em itálico, como a gente vai ver em seguida, né? Vamos direto para um exemplo, para não nos alongarmos muito aqui. Esse livro é basicamente um dicionário de tupi. Então, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo de animal. Ou planta, podia ser uma planta também. Aqui um capítulo, Cuniculorum Brasiliensium Variae Species. Espécies várias espécies de coelhos brasileiros. Cuniculorum Brasiliensium, de coelhos brasileiros. A pereá, que é a nossa preá, né? Esse aqui era o nome tupi, tá? Esse é uma palavra em tupi. A pereá, que virou a nossa preá. É possível até prever como que isso aconteceu, né? A pereá, preá. Foi uma mudança que aconteceu ao longo do tempo, certo? Mas a palavra original em tupi era essa. E como sabemos que essa palavra era a palavra em tupi? Por causa aqui do lado diz brasiliensibus. É uma palavra que está no caso dativo plural, porque tem a terminação ibus aqui, o que indica que é para os brasilienses, certo? Então, a pereá para os brasilienses. Era como eles chamavam o animal. Mas como sabemos que esses brasilienses são os indígenas? É porque, e mais especificamente, os indígenas falantes de tupi.
porque em outras partes do livro isso fica claro, mais ou menos claro. Por exemplo, a página 429 aqui, vamos ver. Eles falam aqui, por exemplo, aqui, capítulo 5, 6, 7, 8. Tem um capítulo que eles botaram sobre a gramática da língua dos brasilienses, né? Então aqui, ó, de língua brasiliensium ex gramática Padre José de Anchieta. Então, vou até aumentar a tela aqui. De língua brasiliensium sobre a língua dos brasilienses. Então, esse aqui é a mesma palavra, só que está em outro caso, aqui no genitivo plural. Então, brasiliensium significa dos brasileiros, dos brasilienses. Mas é a mesma palavra. Então, e é um capítulo sobre a língua tupi, escrita pelo padre Ex, né? Abreviação de Ex, certamente, gramática, extraído da gramática do padre José de Anchieta, SI, que significa Sociedade de Jesus, né? Societas Jesu, né? E aqui temos Hoc Caput, este capítulo, ab autore nostro, fuit derelictum. Esse capítulo foi esquecido, enfim, foi deixado para trás pelo nosso autor, que é Mark Graff. Sed pervenit ad manus meas, gramática lingue maxime usitate in Brasilia. Certo? Mas chegou às minhas mãos a gramática da língua mais usada na costa do Brasil, que sabemos que era o tupi. Então, aqui não resta dúvida que brasiliensium se refere aos falantes de tupi. E tem outras partes do livro, por exemplo, em que ele descreve quais são esses povos, mas acho que aqui não vem ao caso falar isso. Mas vamos voltar ao exemplo aqui do animal que a gente estava vendo, por exemplo, a preá. E temos aqui, só esperar carregar, a periá brasiliensis, ou seja, a periá para os brasileiros, os brasilienses. Belges, aqui é o nome em belga, tá? Então a palavra aqui também é dativo plural, belges, ou seja, para os belgas, veldrat, eu não sei pronunciar em holandês, mas veldrat, rato do campo, certamente. E aqui essa é a palavra para os belgas. Então isso aqui está em holandês, certo? Os belgas aqui devem ser entendidos como eles próprios. Digo, eles próprios, exceto Mark Graff, que era alemão, mas eles próprios, os falantes de holandês, que estavam fazendo parte do empreendimento colonial. Então aqui a palavra temos em holandês, cuniculi est species, é uma espécie de coelho, o que é estranho, porque a gente associa a preá mais a um rato, não a um coelho, mas enfim, foi assim que na época chamavam, parece. E aqui tem basicamente a descrição da preá. Corpóreo oblongo, com corpo longo, em torno de um pé, labium quoque habet fissum, também tem um lábio fendido, e 4 dentes, 2 superiores, 2 superiores, 2 inferiores, barbam quoque leporinam, a barba também tem de leporina, né, de lebre. Basicamente é a descrição da preá aqui. Muitos desses nomes se tornaram nomes científicos, então a preá, por exemplo, faz parte do nome científico da espécie, que é a Cavia apereá, parece. Ou aperea, a pronúncia seria uma palavra proparoxítona. Proparoxítona, aperea. Acho que seria assim a pronúncia, mas enfim. Muitos nomes científicos das espécies vieram desse livro, né? Aliás, diga-se de passagem, né, Linneu leu esse livro, enfim. Alguns desses nomes foram batizados pelo próprio Linneu, que extraiu desse livro os nomes, mas neste caso eu acho que não foi Linneu que deu esse nome, mas enfim, isso não muda muito não. Outro exemplo aqui, temos aqui Cavia, na página seguinte, Cavia cobaia, que é um porquinho da Índia. De novo, Cavia cobaia brasiliensibus, para os brasilienses, que é a palavra em tupi, que é essa aqui. Aqui teve um pequeno erro, por assim dizer, porque a palavra na verdade é com som de S, né? Mas essas palavras estão escritas conforme a ortografia do português. E os autores ou os editores não botavam cedilha nas palavras, então na verdade isso aqui era com S. Então o nome Cavia acabou sendo atribuído erroneamente à espécie, quando na verdade devia ser Sávia, né? Caro ilorum edulis, a carne deles é comestível. Cavia, né, ou melhor, Sávia, também era para os brasilienses um nome comum, hominibus silvestribus, ratos do mato, para todos os ratos do mato silvestres, como os lusitanos chamam. Então é basicamente isso. Tem um exemplo de planta agora, 257, é a Ibirapitanga.
que é o pau-brasil, basicamente. Tem até a imagem aqui, já deixa claro, pelas folhas ovaladas, assim, que se tratava do pau-brasil. Então, temos aqui, só subir um pouco mais para a página anterior, Ibirapitanga, brasiliensibus de novo, né, para os brasilienses. E aqui Ibirapitanga, que era o nome tupi do pau-brasil. Era o nome, digamos, original assim, da árvore. Antes dos europeus darem um nome para a planta. Já tínhamos Ibirapitanga. Aqui eu estou usando uma pronúncia portuguesada, certo? Em tupi não seria pronunciado assim Ibirapitanga, mas não vem ao caso explicar isso aqui agora. Mas é uma pronúncia portuguesada. Ibirapitanga, etimologicamente, significa Ibirá, madeira, pitanga, vermelha. Então é madeira vermelha. Basicamente é pau-brasil, a mesma coisa. A mesma coisa em tupi e em português, certo? Ibirapitanga, para os brasilienses, lusitanes, pau-brasil. Aqui os portugueses são chamados de lusitanos, porque essa é a palavra que tinha disponível em latim, certamente, para se referir a esses povos, lusitanos. Aí eles usaram essa palavra. Mesma coisa, caso dativo plural, lusitanes, para os lusitanos, pau-brasil. E a descrição, árvore alta, com corte cifusco, armada com breves espinhos curtos, brevibus spinis armato. Por aí é que a planta, né, tem espinhos, por isso que é pau-brasilia equinata, certo? Equinata significa espinhosa. É basicamente a descrição, então, do pau-brasil. Outro animal, por exemplo, muitos nomes científicos, como dito, foram extraídos daqui. Taperá, que é a andorinha do campo, certo? Tá aqui, mas aqui, só que aqui no caso não tem imagem. Taperá para os brasilienses, andorinha para os lusitanos, os portugueses, em português, aqui a palavra em português. Irundines espécies, uma espécie de irundino, de andorinha, né? A palavra, acho que andorinha isso aqui significa. Nostratibus similis, semelhante às nossas. Eius dem magnitudinis e eu dem modus circunvolitans, mesmo tamanho, rosto, eu estava pronunciando em latim, rosto, curto, por assim vai, a cor, né, misturado com branco, gríseo, cores gríseas misturadas com branco, venter est albus, o ventre é branco, basicamente é isso. Esse taperá também virou um nome científico, certo, que é Progne tapera, em latim científico. Eu acho que esse nome foi dado pelo próprio Linneu, que pegou pelo menos o epíteto específico. Tapera foi tirado daí, parece. Depois a espécie teve o gênero mudado. Mas enfim, então nós sabemos que Linneu leu esse livro. E por aí vai. Basicamente, essa aqui foi uma breve introdução ao livro para todo mundo ficar familiarizado. Basicamente é um dicionário de tupi isso aqui. Fora de ordem alfabética e só sobre espécies botânicas da fauna e da flora, enfim. Mas é basicamente uma riquíssima fonte do tupi antigo. Muitas palavras a gente sabe que vêm daqui, foram atestadas primeiro aqui, por exemplo a pitanga, que em tupi seria ubapitanga, vem daqui. Aquele ubapitanga que eu fiz um vídeo, um reel, né, sobre isso, que viralizou, recebeu 80 mil visualizações. Mas a gente sabe, uma das fontes é essa. Que a nossa pitanga era ubapitanga, que significava fruta avermelhada, que era o nome original, enfim, em tupi da espécie, que depois foi mudando, aí virou só pitanga, mas basicamente temos aqui. Podemos falar um pouco mais dos indígenas, por exemplo, sobre os íncolas do Brasil, 423, que no livro também fala muito sobre os próprios habitantes. Então, aqui, capítulo, aqui, George Marcgrave, né, no nome latinizado, capítulo 4, acho que do último dos livros, certo? Da última parte do livro dele. De Íncoles Brasiliae, dos íncolas do Brasil, ou seja, os habitantes, não só os indígenas, mas todos que habitavam, inclusive os holandeses que estavam no Nordeste ocupando, incolarum naturalium ujus terre, dos íncolas naturais desta terra, sunt quator nationes suis nominibus distincte. Quatro nações são por seus nomes distinta pelos seus nomes. Nimirum, evidentemente, a saber, né? Tupinambá, Tabajara, Potiguara e Tapuias. Et postrema hac ec nacio, e esta última nação, os Tapuias, por sua vez, em muitas outras, se divide em alias multas nominibus distinctas e idiomate diferentes divisa est.
é dividida em muitas outras nações, está implícito nações de novo, nominibus distintas pelos nomes e diferentes pelo idioma, idiomate pelo idioma, diferentes. 3 relique, certo? Relique seria melhor, né? As 3 restantes, relique, restantes, una utuntur língua, usam uma língua, certo? Que é a língua tupi, já sabemos disso, que é a língua falada por toda a costa. Dialecto, tanto um ex parte diferente, diferente dialeto, ele menciona as diferenças dialetais, ou seja, havia diferenças de dialeto, mas basicamente era a mesma língua. Aqui eles explicam mais sobre os indígenas. Tapuyaram naciones, as nações tapuias, as quais habitam os rios São Francisco, não sei o que. Lusitani, hic, né? O H não era pronunciado mais. Lusitani, hic, plurimi habitant, muitos habitantes lusitanos aqui habitam, portugueses, certo? Como belgas, alemães, gauleses, né? Franceses, ingleses. Aqui, brasiliani, os brasilienses, né? Os indígenas, vocant, belgas, germanos, galos, anglos, ajurujuba. Então os indígenas chamam os belgas, os germanos, os gauleses, os ingleses de ajurujuba, que em tupi significa pescoço, ajuru não. Pescoço ruivo, certo? Ajuru. Eu acho que é barba, não me lembro bem. Eu vou botar na tela aqui quando me lembrar o que é ajuru. Não sei se é pescoço ou é barba, né? Mas enfim, idio. Quia, porque muitas vezes rufas, seus, flavas, habent barbas e capilos. Porque muitas vezes eles têm o cabelo e barbas ruivas, certo? Plerum que rufas, rufas ou flavas ou amarelas, ruivas ou amarelas, têm as barbas e cabelos. Então eles é chamado de pescoço ajuru. Não, ajuru acho que é papagaio na real. Não estou lembrado, eu vou botar aqui na tela, tá? Eu estou lendo isso aqui, é tudo espontâneo, né? Então, também chamam eles de Caraíba, genericamente, in genere autem. Genericamente também chamam homines europeus, todos europeus, e adivinhos, não, aqui, pessoas que vêm, que advêm, né? De Caraíba. Chamam todos os europeus em geral de Caraíbas, que é o mesmo que Peró. Peró é outra palavra em tupi, significa português, né? Porque naquela época muitos portugueses tinham esse nome de Peró, ou Pero, né? Pero Vaz de Caminha, Pero que escreveu a carta, Pero de Magalhães, Gândavo, tem um monte de Pero naquela época. Então, os portugueses passaram a ser chamados de Peró. Aí a palavra adaptada para o tupi, né? Pero virou Peró, porque para se adaptar à fonologia da língua indígena, certo? Aqui muita descrição da terra da época, né? Qui natus est ex patria europeu, que é nascido de pai europeu e mãe brasiliana, né? Brasileira, é chamado nominatur, é chamado de mameluco. Que é nascido de pai europeu e mãe etiopissa, entende-se aqui africana, né? Dicitur é dito, né? É chamado de mulato. Natus ex patria brasiliense et matre europeia, nascido em parte, né? Não, de pai indígena e mãe africana, no caso é um curiboca, certo? Ou seja, seria resultado de um nascimento entre um pai ou uma mãe, no caso um pai indígena e uma mãe de origem africana, que foi trazido, enfim, no tráfico, foi trazido como escravo, certo? Eram chamados de curibocas, e o crioulo, que é o nascido aqui de utrisque, de ambos os pais, enfim, africanos, eram chamados de crioulo, e por aí vai. Mas aí é uma descrição da terra do Brasil, dos íncolas, né, que não são apenas os indígenas, mas são íncolas, são todos os habitantes, basicamente, não são só os indígenas. Por aí vai, muito mais podia ser falado sobre esse livro, mas o que cabia era dizer apenas isso, que é um dicionário de tupi, basicamente, uma obra de grande valor histórico para nós, para os estudantes de tupi, mais ainda, tem mais valor ainda. Então é basicamente isso. E vou adotar esse formato aqui de vídeo, com a tela aqui no canto, para falar mais de obras assim, porque é mais prático, inclusive. Tem muita coisa para falar sobre as obras de Anchieta em tupi, e outros livros, enfim. Mas esse aqui foi mais um experimento. Então é isso, pessoal, até a próxima, vou desligando.